Fala aí pessoal, beleza? Estamos dando continuidade àquela série de questões clássicas de física. Hoje vamos falar sobre o looping, que é tão comumente abordado com inúmeras variações nas questões de vestibular. Vamos lá? A questão diz o seguinte: na figura seguinte, um carrinho de massa igual a 1 kg descreve um movimento circular e uniforme ao longo de um trilho envergado em forma de uma circunferência de 2 metros de raio. A velocidade escalar do carrinho vale 8 metros por segundo, sua trajetória pertence a um plano vertical e adota-se a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Supondo que os pontos A e B, aqui em cima e aqui embaixo, sejam respectivamente os pontos mais alto e mais baixo do trilho, determine a intensidade da força que o trilho exerce no carrinho, letra A, no ponto A, e a força que o trilho exerce no carrinho no ponto B. Para resolver esse tipo de questão, a primeira coisa que a gente tem que se ligar é que se a gente está diante de um movimento circular e uniforme, nós teremos que a força resultante em cada momento desse movimento será a força centrípeta. Então, no ponto B, nós teremos aqui direcionado a força centrípeta nessa configuração. Nesse ponto genérico, teremos aqui uma outra força centrípeta sempre voltada para o centro, logicamente. No ponto A, ponto mais alto, teremos uma outra força centrípeta com o mesmo módulo, porém sempre mudando a direção e o seu sentido. E em qualquer ponto genérico teremos a mesma configuração. Dito isto, nós temos que lembrar que a força centrípeta, matematicamente, ela é dada pela expressão mv2 sobre r, em decorrência da segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes a aceleração. Dessa forma, nós verificamos que a aceleração centrípeta é representada por V2 sobre R. Isso foi só para relembrar o conceito básico de força centrípeta, pessoal. Então vamos para a questão. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é representar nos pontos A e ponto B, que são os pontos onde queremos saber as informações, as suas respectivas forças centrípetas. Temos aqui o vetor força centrípeta em vermelho aqui embaixo, representando no ponto B, e no ponto A teremos a força centrípeta A em azul. Além disso, a gente não pode esquecer, pessoal, que esse carrinho, em qualquer desses pontos, ele vai ter também um peso associado devido à atração gravitacional. Então, no ponto B, nós teremos aqui um peso do carrinho específico. E lá em cima, no ponto A, ele permanece tendo também o peso. Então, devemos representar também aqui o peso aqui em cima. Mas vocês pensam que acabaram as forças atuantes aqui? Ainda não, pessoal. Nós temos ainda a força de reação normal da superfície desse trilho. Então, por exemplo, aqui no ponto B, à medida que há a interação do peso do carrinho com a superfície do trilho, essa superfície do trilho reage com a normal em sentido contrário. Já lá em cima no ponto A, o mínimo contato que exista ainda entre o carro e o trilho faz com que também haja uma reação normal, só que agora voltado para baixo, justamente porque é a orientação pela qual há a reação ao contato do carro com o trilho. Feitas as análises das forças, tanto no ponto A quanto no ponto B, nós podemos partir diretamente para a resolução de forma mais objetiva. Vamos começar essa análise pelo ponto B. Nós já conversamos que a força resultante de um movimento circular uniforme será a força centrípeta. Então podemos dizer, de certa forma, que a força centrípeta ela aparece aqui como se fosse uma força fictícia, porque ela é justamente a resultante entre a interação entre o peso e a normal. Por exemplo, aqui no ponto B, nós temos que o carrinho necessariamente ele estará subindo, porque ele está fazendo esse movimento ascendente na sua continuidade. Então, necessariamente, assim como nós vimos a questão do elevador, nós teremos que a normal será maior que o peso. E podemos dizer que a força resultante será a força centrípeta do ponto B, que vai ser igual a componente normal menos o peso. Já no ponto A, nós vemos, novamente pela mesma situação, que a força centrípeta ela é a resultante, ela é fictícia. Então, nós temos que focar nas forças reais que estão aparecendo ali, que são a normal e o peso. Então, no caso, a força centrípeta, que é a força resultante no ponto A, ela vai ser igual à soma entre normal e peso.
porque as duas estão orientadas no mesmo sentido, diferentemente do que acontecia aqui embaixo, que a normal e peso estavam orientadas em sentidos contrários. Dito isso, vamos calcular qual é exatamente a força centrípeta. Nós vimos a formulazinha aqui no início da questão. Então, força centrípeta ela vai ser igual a massa, no caso aqui 1 kg, vezes velocidade ao quadrado, no caso 8 ao quadrado, isso tudo dividido pelo raio, que é 2 metros. Então teremos aqui 8 ao quadrado, 64 dividido por 2, 32 newtons é o valor da força centrípeta. Além disso, podemos também já calcular qual o peso do carrinho. Sabemos que o peso é igual a mg, sendo a massa do carrinho igual a 1 kg, vezes a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, teremos que o peso do carrinho é 10 newtons. Com essa informação, tanto da força centrípeta quanto do peso, podemos vir aqui e substituir. Então, aqui no ponto B, se fizermos a substituição, teremos 32 igual a normal, no ponto B, menos, qual é o peso? 10 newtons. Analisando para o ponto A, nós teremos a mesma força centrípeta, igual a 32, que é a força resultante, vai ser igual a normal em A, que vai ser diferente, mais o peso, que vimos também que é igual a 10. Desta forma, nós vemos que a reação normal no ponto B vai ser igual a 42 newtons, enquanto a reação normal no ponto A será 22 newtons. Respondendo especificamente aqui ao que a questão pergunta, determine a intensidade da força que o trilho exerce no carrinho. No ponto A vai ser a normal A, 22 newtons, e no ponto B vai ser a normal B, 42 newtons. Bem, recapitulando todos os conceitos que nós aprendemos nessa aula, nós vimos que a força centrípeta ela é resultante desse movimento circular uniforme que vai estar envolvido na questão. Ela vai ser sempre considerada uma espécie de força fictícia. Por quê? Porque existem as forças reais envolvidas, que são o peso e a normal. E a interação entre o peso e a normal é que vai resultar na força centrípeta. Se o móvel estiver subindo, nós teremos que a força centrípeta resultante será normal menos peso. Se o móvel estiver descendo, a força centrípeta será normal mais peso. A força centrípeta será constante em todo o movimento, igual a mv2 sobre r, e a força peso também será constante, igual a mg. A força que variará durante o percurso será a interação normal entre o móvel e a superfície, conforme vimos nas respostas da letra A e da letra B. E então, o que achou? Faça um contato comigo por e-mail para conhecer melhor o nosso projeto. E não deixe de visitar, curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Porque o lema do Ilha Física é ensinar na linguagem do aluno. E aí, vem com a gente?